Olá, meu nome é Cristiane Marcante, sou apaixonada por levar beleza para os lares das pessoas por meio da decoração, da arte e dos arranjos florais. Falando em arranjos florais, hoje eu vou trazer um tema que está muito em voga, muito em alta, que é as folhas desidratadas resgatando memórias afetivas. Mas você deve estar pensando, né, como que isso é possível? Mas antes disso eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que são as flores e folhas permanentes, as desidratadas, qual que é a diferença de uma de outra, porque o nosso tema específico aqui é falar sobre as folhas desidratadas e como elas vêm ganhando espaço na decoração, nos ambientes, tanto como festa, nos espaços em geral que utilizam algum tipo de folha, porque muitas dessas folhas desidratadas elas são também usadas juntamente com as folhas e flores naturais. Mas então vamos entender como é feito esse processo para que você não fique muito perdido aí e como elas podem ser reaproveitadas com o máximo de proveito na decoração, seja ela residencial ou seja ela comercial. Então, para quem não conhece o meu trabalho, eu trabalho com arranjos e flores e tenho uma loja de decoração há 16 anos. Então, esse trabalho é muito intenso, trabalho com vários profissionais da área, arquitetos, decoradores, designers, que eles atuam nesse mercado constantemente. E eu estou sempre em buscando materiais, produtos, fazendo curadoria de peças diferenciadas para compor esses ambientes e trazendo tendências, o que tem de melhor a nível mundial, porque todos os produtos que eu trago, a maioria são importados, do Vietnã, da Tailândia, alguns vêm da China, da Indonésia, de Bali. Então são lugares que realmente eles fazem todo um processo manual. Eu tenho, para mim é muito gratificante então trazer essas peças, fazer esse resgate, porque quando nós colocamos peças que contam uma história dentro da nossa casa, nós fazemos uma conexão com o nosso lar. E com as folhas desidratadas, as plantas permanentes, e flores desidratadas não é diferente. Mas calma aí que eu vou explicar o porquê. Então, o que são as folhas e flores desidratadas? São as folhas que são reaproveitadas ou retiradas da natureza. Elas passam por um processo de desidratação. Então elas são penduradas, num varal, deixadas num ambiente ventilado. Claro que cada região do Brasil tem a sua particularidade em função das umidades. Então sempre que você desidrata uma folha ou uma flor, você tem que ter certos cuidados. Você tem que acompanhar ela diariamente para que ela não modifique a coloração, para que ela não fique úmida, porque tem regiões do Brasil que tem muita umidade e isso também pode levar fungos, bactérias na hora da desidratação. Então, por isso que é importante fazer todo esse acompanhamento para que elas não percam a sua propriedade e que seja feita uma entrega como você deseja. Então elas passam por um processo, ficam aí de 20, 30, 60 dias passando por esse processo. Por que hoje tem se falado muito da utilização dessas folhas e flores na decoração? Porque nós estamos vivendo, além de ser uma tendência mundial que vem se falando aí nos últimos 3, 4 anos, quando a gente fala em tendência mundial, nós estamos falando de fazer justamente essa conexão, trazer um pouco da natureza para dentro dos nossos lares. Então, esses elementos orgânicos, tudo que é esteticamente orgânico, que tem formas irregulares, elas fazem essa conexão com a natureza. Então, muitos materiais, eles que carregam essas formas irregulares, veios, texturas, formatos, orgânicos que a gente chama, eles vieram
para que a gente tivesse essa conexão. E com as folhas desidratadas não é diferente, então elas justamente proporcionam essa conexão, elas têm essa irregularidade, porque como elas são desidratadas, o próprio nome já fala, né? A gente retira a água dela e desidrata, então realmente você vai ter uma flor única, porque ela não vai ser uma réplica e como se fosse uma flor permanente, uma flor artificial. Ela vai ser aquela haste que foi desidratada naquele momento, naquela situação, com aquela imperfeição ou com aquela perfeição que ela tem como característica própria. E por que então hoje isso, além de ser uma tendência, virou algo que todas as pessoas introduzem, tanto na decoração como para fazer a montagem de belíssimos arranjos? Porque virou uma questão de consumo consciente. O que seria esse consumo consciente? As pessoas fazem, né, grandes eventos, e ali nesses eventos é colocado uma grande quantidade de flores naturais. Então talvez aquele evento dure um dia, se for um casamento, se for uma festa de debutante, ou algum evento maior, um dia, 2 no máximo. Então é colocado ali aquelas flores naturais. E o que se faz com essas flores? Ocorre um certo desperdício, porque talvez as pessoas podem levar para suas casas, mas após esses 7 dias elas são jogadas no lixo, ou seja, acontece esse desperdício dessas flores naturais. Então o que a gente faz? A gente, nesse consumo consciente que foi introduzido, recolhe-se todas essas flores e folhas e se põe elas num processo de desidratação para que elas possam ser reaproveitadas. Então isso é um consumo consciente. Nós estamos falando também da questão sustentável. E nada melhor, imagine você fez agora a festa do seu casamento. Aí, já introduzindo um pouco das questões das memórias afetivas, né? Então você fez aí a festa do seu casamento, escolheu as flores maravilhosas que você tem para você, e você vai jogar fora, né? Aquele buquê, talvez o seu buquê de flores. Por que não desidratá-lo e colocá-lo num quadro? É isso que as pessoas têm feito muito constantemente, colocando essas flores, porque essas flores muitas vezes elas trazem sentimentos para nós, elas carregam uma carga emocional muito grande. E quando a gente carrega essas cargas emocionais, nós estamos falando de uma decoração afetiva. Tudo que se coloca na decoração que nós ganhamos ou que lembra alguma sensação, um sentimento, desde o nascimento, de um casamento, de um filho, de uma formatura, de um presente que a gente ganhou de uma pessoa muito querida, nós estamos falando aí de memórias afetivas. Que também, isso é uma coisa que é uma tendência que veio e está muito presente nas decorações para deixá-las com mais personalidade, com mais identidade, e deixar decorações únicas, especiais, num formato que elas realmente façam essa conexão do morador da casa com o lar dele. E quando nós fazemos essa conexão, o morador ele se sente pertencente àquele espaço onde ele está, porque essa conexão faz com que ele se sinta pertencente. Todos esses elementos que carregam, que levam essa carga emocional, faz com que a memória dele, o subconsciente, tenha lembranças afetivas, lembranças gostosas, lembranças boas daquele momento, daquela passagem, daquele evento que ele vivenciou, que trouxe muita alegria, muita carga emocional para a vida dele. Então, por isso que hoje é muito importante nós termos isso como uma regra, não só como uma regra, mas sim como um modo de viver. Então, as pessoas cada vez mais têm buscado elementos que façam que elas se sintam realmente pertencentes àquele espaço, àquele lar, principalmente agora que elas estão muito tempo em casa. Então a pandemia acelerou esse processo, todas as pessoas olharam de uma forma diferente para seus lares,
para fazer esses resgates. Então agora vamos supor, eu ganhei uma orquídea do meu avô ou da minha avó na minha formatura. Aí aquela orquídea ela vai passar pelo processo dela, né? Então ela tem a parte que vai secar a folha, a folhinha dela. Então muitas vezes o que acontecia? As pessoas descartavam, jogavam fora, porque nem todas as pessoas têm habilidade e o cultivo e tempo também pelas suas rotinas ocupadíssimas de manter aquela flor naquele estado vivo. E também o que acontece muito nos dias de hoje, né? As pessoas deixaram de morar em lugares muito amplos e moram em apartamentos. E isso não proporciona espaço para ter muitas plantas naturais, porque elas precisam de iluminação, elas precisam ser regadas, elas precisam de cuidados especiais, afinal elas são seres vivos. E quando a gente não tem esse tempo, não tem essa rotina, não tem esse cuidado, elas acabam morrendo. E isso gera uma frustração. Então, para diminuir essa frustração, esse consumo consciente, esse resgate das memórias afetivas, faz com que eu possa reutilizar aquela planta que teoricamente ela morreu, mas ela não morreu, porque se eu voltar ela de uma forma desidratada, ela vai permanecer com a tonalidade dela, com a coloração que ela tem, e eu posso emoldurar, eu posso colocar ela num quadro, eu posso colocar ela num bastão, fazer um ramalhete de flores, e eu posso deixar ornada essa peça na minha casa. Isso sim que é resgatar. Então, além dessas flores levarem beleza, qualidade de vida, bem-estar, cor, alegria para dentro da sua casa, elas vão também trabalhar todos os sentimentos que aquele item, que aquele objeto, que aquela flor carrega e que ela tem um significado muito importante para a sua vida. Então essas coisas que são importantes são valiosas pensarmos nos dias de hoje. Quando falamos de folhas desidratadas, eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar. Uma das flores que são muito usadas são essas folhas leques hoje, que é uma tendência e é uma peça coringa também para ser usada na decoração. Essa aqui, por exemplo, ela tem, como ela é toda verde, ela vai passando pelo processo, é muito bacana, gente, porque ela fica com características únicas e peculiares de cada folha. Ela tem as irregularidades que eu fiz aquela introdução para vocês, né? Que hoje todas as formas orgânicas elas são irregulares, justamente porque esse aqui é um elemento irregular que ele foi extraído da natureza e agora eu vou utilizar dentro do meu lar, eu vou utilizar dentro da minha casa. Então, toda vez que eu olhar para esse objeto, para essa folha desidratada, ela vai me remeter a algo bom, porque eu vou fazer essa ligação mentalmente, inconscientemente, muitas vezes você não pode saber, mas ela vai fazer e eu vou sentir uma alegria, porque nós precisamos deixar o nosso lar com esses elementos para que ele possa fazer essa conexão. Então essa aqui é uma das folhas que eu trouxe para vocês para ilustrar esse exemplo. Então cada folha dessas vai ser única, ela vai ter, umas vão ser maiores, outras vão ser menores, diferente de uma folha que ela é uma folha permanente, que ela é produzida com máquinas, né? São flores artificiais que ela vai ser totalmente igual. Então, percebam a diferença entre uma e outra. Claro, hoje, por mais que a tecnologia esteja, toda essa parte tecnológica, né, esteja muito avançada, então hoje nós temos plantas permanentes que elas têm toque real, inclusive as que você toca, elas têm até o geladinho da folha, elas têm as veias, as nervuras, as texturas, o toque muito similar às plantas naturais, mas nada se compara a uma folha desidratada. Outra vantagem de ter as folhas desidratadas é que antes você tinha um arranjo natural na sua casa, ele vai permanecer no máximo 7 dias, talvez 10 dias.
E quando você desidrata ele, você vai ter ele por 1 ano, 2 anos, quando o processo é bem feitinho. Então você vai ter aquele elemento por mais tempo. Além de você, então, vai fazer um belíssimo investimento, né? Porque você não vai precisar fazer a troca novamente e você vai poder montar lindos arranjos para o seu lar. Esses arranjos justamente que façam essa conexão. Imagina você ganhando, né, um buquê de flores de uma pessoa muito querida e agora você tem que se desfazer desse buquê. Ele durou somente, quiçá, 1 semana aí no máximo. O único registro, a única lembrança que você tem, talvez a sua lembrança, a sua memória, né, sua lembrança visual, talvez um registro fotográfico daquele momento, daquele buquê que você fez. E agora nós ampliamos isso, você vai ter a possibilidade de ter essa peça na sua casa, fazendo com que você resgate esses sentimentos bons diariamente por esse período maior. Não é incrível essa sensação? Imagine só você poder sentir isso. Nós temos hoje plantas e acessórios incríveis. Isso aqui, por exemplo, é o aspargos também. Ele é um elemento, um acessório que eu gosto muito de utilizar na montagem dos arranjos florais. Aqui ele está na posição ainda verde, ele já está em processo de desidratação. Aqui eu fiz a montagem de um arranjo dele para ilustrar para vocês como ele fica belíssimo. Então eu utilizei um vaso super elegante, contemporâneo, ele é mais cônico, né, ovalado, e eu fiz uma mistura, né, de flores. Então aqui eu coloquei calas brancas, elas são um toque real. Eu misturei com folhinhas latâneas aqui na parte inferior, que elas têm a mesma textura da folha leque. Aqui eu coloquei uma folha leque maior, também uma folha permanente, e eu misturei essas folhas leques desidratadas. E olha aqui onde está o nosso aspargos. Então ele está nessa posição. Olha a diferença entre um e outro, né? Esse aspargos então está no processo natural dele e aqui já ele está desidratado. Então eu trouxe as tonalidades. Tem o verde aqui, que são os elementos da natureza, que me remete, né, essas cores da natureza, mas eu aqueci, porque as plantas e flores desidratadas, elas aquecem o ambiente, justamente pela coloração, porque toda vez que você desidrata, por exemplo, uma rosa, que ela é vermelha, ela vai ficar uma tonalidade outonal. Dificilmente ela vai perder aquela característica dela da coloração. Ela vai sim desbotar, ela não vai mais ficar tão vívida, aquele vermelho rubi, vibrante, mas ela vai sim ficar com aquela tonalidade de vermelho. E outras flores também. Eu vou mostrar aqui outros exemplos para vocês. Nós temos várias opções. Essas aqui são pluminhas importadas, então elas são naturais, também desidratadas. Uma desvantagem só que as flores desidratadas têm, e os acessórios também, é que elas não são maleáveis, diferente de uma flor permanente, que eu posso modelar o galinho dela, né? Ela vai se modelar. Olha, eu vou conseguir modelar para fazer a montagem dos meus arranjos. Essa aqui, por ser uma pluminha, olha que coisa mais linda, gente. Imagina só o aconchego que essa pluminha proporciona. Eu já montei arranjos maravilhosos, inclusive utilizando essas hastes pinheiros, que eu gosto muito de usar na decoração. Eu acho elementos elegantes, sofisticados, contemporâneos ao mesmo tempo, e trazem justamente esse aconchego que nós precisamos. Todos esses elementos que têm essas tonalidades, as características manuais, eles proporcionam isso. E nós podemos fazer várias misturas aqui para composições e montagens de arranjos, desde uma paleta toda neutra, suave,
como uma paleta um pouquinho mais ousada, que eu vou mostrar para vocês depois os tons outonais. Quando a gente fala de paletas suaves, eu estou falando de tons sobre tons, que é o caso desses elementos aqui, né? Ele tem uma mistura de plantas desidratadas com plantas permanentes. Então aqui também são plumas, né? Ela tem esse degradê de cores. Então eu amo fazer essas composições quando eu vou montar os arranjos para deixar aquelas casas, aquelas salas bem elegantes, robustas, requintadas. Então é uma coisa que eu gosto muito. E a maioria dos profissionais que eu trabalho, os arquitetos, decoradores, eles amam, né, usar os tons claros, essa paleta mais neutra, nude, a introdução dos elementos, os dourados, ambientes mais luxuosos e requintados. Então por isso que eu utilizo muito esses elementos, essas folhas desidratadas, acabamentos desidratados. Por quê? Porque eles realmente fazem com que o arranjo pareça natural, que é o caso desse arranjo aqui. Se você olhar ali pertinho, você tem que tocar realmente as folhas. Elas têm muita textura, muito similar com as naturais, os toques são reais. Você toca aqui, ela tem aquele toque geladinho que eu falei pra vocês na questão das texturas. Então esse é tipo de arranjo que eu monto diariamente, entre vários outros.